Bom, boa noite a todos. Hoje nós estamos indo para a aula 7. Então, a aula 7 que contempla a parte 2 do romance A Nascente, os capítulos 4, 5 e 6. Então, no capítulo 4, no início dele, nós vemos o Keating lendo um livro chamado Céus e Véus, da autora Louise Cook. Nós já conhecemos ela dos capítulos anteriores. Ela é uma escritora que está fazendo muito sucesso, né, na sociedade naquele momento. E nós vemos então o Kitty no café da manhã do domingo, apreciando essa ótima leitura. Ironia, né? Ironia adicional. Então, ele nos conta um pouco da experiência que está sendo, do que traz essa leitura para ele, para a vida dele, que é uma sensação de calor e bem-estar. E, como ele fala, uma experiência espiritual profunda. Mas o mais engraçado disso, e a ironia que está presente, é que de fato o Keating não faz ideia do que o livro está dizendo. Nem a própria autora faz ideia do que ela está falando no livro. E só que o que nos chama a atenção não é o fato dele não compreender, porque a gente viu ao longo da obra que o Keating, de fato, ele não entende muita coisa. Ele não entende a relação dele com o Ki, com o Tui, o que que o Tui quer fazer. Ele não entende muito bem os sentimentos que ele tem com relação a Dominique, com relação ao Rourke. Ele é muito confuso. Só que nessa falta de entendimento, ele sente uma sensação de profundidade intelectual. Mas como assim profundidade intelectual? Ou uma experiência espiritual profunda, num livro que ele de fato não que ele não está entendendo, né? Que ele não está de fato compreendendo o seu conteúdo. Então, para que que serve, né? Por que que ele sente que isso é profundo? Então, na cabeça dele é profundo, uma coisa é profunda, justamente porque ele não consegue compreender. Veja bem, é profundo porque ele não consegue compreender. E isso nós vemos na realidade aqui nas nossas vidas. Há muitas pessoas que leem, que se orgulham de ler muitos livros, 50, 60 livros por ano. Muitas pessoas que, mesmo lendo todos esses livros, continuam sendo pessoas vazias, superficiais. Então, o Keating, nesse sentido, ele retrata muito do que nós vemos na nossa sociedade. Ou talvez a leitura de alguns filósofos dos quais a Rand não gostava, que são, para grandes intelectuais, impossíveis de serem lidos, mas que muita gente defende como se entendesse as ideias. Não vou citar nomes porque não é o tema da aula. Então, o Keating, ele está muito próximo de nós, de certa forma, nesse aspecto do livro. Mas, além disso, além dessa ironia que nós comentamos, para que que serve esse sentimento, esse entendimento de profundidade intelectual que esse livro traz para ele, né? Ele serve como um mecanismo de defesa. Por quê? Porque evita que ele tenha que se esforçar muito intelectualmente para compreender alguma coisa mais complexa, tá? E, e ele gostava desse livro por quê? Porque ele acreditava que o simples fato de apreciar esse livro, tornava o próprio Keating sofisticado. Ele se sentia superior por poder discutir e elogiar uma obra que os outros não entendiam. Mas os outros não entendiam porque a obra não poderia ser entendida de verdade. E como ele não entendia, ele dizia assim: nossa, essa pessoa deve ser um gênio. Né? Então era sinônimo de genialidade o fato de dele estar lendo essa escrita obscura e não entender. Isso acontece muito com quando você lê Kant, Marx. Realmente você olha aquilo e diz assim: nossa, eu não estou conseguindo entender. Eu, pelo menos, não me sinto, ah, como muitas vezes com profundidade intelectual pelo fato de eu não entender determinado autor. Às vezes é impossível entendê-lo, né? Mas eu procuro, né, uma pessoa racional, ela vai ser capaz de ler um livro, extrair a mensagem,
e fazer uma análise, né, se ela concorda ou não com aquilo que está sendo dito. O Keating, ele não faz isso. Ele usa essa obra, então, como para ele é uma experiência espiritual profunda, mesmo ele sem entender nada do que está acontecendo. Portanto, ele está agindo desde a perspectiva objetivista como uma pessoa irracional. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo. E do ponto de vista filosófico, antes da gente falar do TUI, é, uma escrita como a da Lois Cook, ela reflete uma crítica da Rand, ela está usando essa personagem para criticar o relativismo intelectual, no qual a ausência de significado objetivo é erroneamente interpretada como profundidade. Então a Rand também se utiliza desse personagem para destacar um ponto filosófico, né? Nós vimos que o Keating gostou muito do livro, achou intelectualmente profundo. Mas qual era a opinião do Tui? Porque nós sabemos que o Keating baseia suas opiniões nas outras pessoas. Para o Tui, ele cita como um exemplo, né, de som como som, a poesia das palavras enquanto palavras, o estilo como uma rebeldia contra o estilo. Então, com essa afirmação, o que que ele faz? Ele promove uma visão estética que valoriza o caos e a desconstrução, né, em contraste direto com a abordagem racional objetiva que a Rand sempre defendeu, né? Então, quando o Keating olha para o Tui, o que que o Tui está querendo dizer? Que a sofisticação intelectual é justamente eu ler uma coisa, não entender, mas achar que é complexa. Então, ele manipula os leitores como o Keating, fazendo acreditar no quê? Que não entender significa, de alguma forma, profundidade. O que a gente sabe, obviamente, que não está correto. Então, nós estamos conhecendo um pouco a pouco como o TUI está fazendo alguma coisa no sentido de manipulação dos personagens. A gente não entendeu o plano, o grande plano dele, mas já existem alguns detalhes aí. Então, como o TUI vê a literatura, não só a literatura, mas nesse contexto a literatura, como uma ferramenta para quê? Para minar padrões objetivos de valor e significado. Então, o que que ele está fazendo? Promovendo obras que dissolvem, obviamente, a clareza e a razão. Então, o incentivo, o que que ele incentiva? A arte sem propósito e sem lógica. E com isso ele enfraquece a capacidade intelectual das pessoas. E isso facilita a manipulação posterior. E é importante dizer que para Rand a arte ela é muito importante. Então, você celebrar obras de arte, aqui um livro é um grande exemplo, ou uma pintura, ou uma escultura, como nós já vimos ao longo do romance, a promover obras de arte que tem uma noção coletivista, uma noção nihilista, você não está somente destruindo a capacidade intelectual das pessoas, porque eu não estou entendendo o livro ou a obra. Quantas vezes nós entramos numa galeria de arte hoje em dia, a gente não consegue entender o que aquela pessoa está querendo descrever. Borrões, lixo empilhado. Então, todo esse tipo de coisa, ele não é só um ataque intelectual à nossa intelectualidade, mas ao nosso senso de vida. Então, você percebe que o TUI, ele tem um plano que não é só um plano para atacar a epistemologia das pessoas, a ética das pessoas, mas também a epistemologia das pessoas, a noção metafísica das pessoas. Eu ouvi uma frase, não sei aonde, que diz: quanto mais o artista precisa explicar a sua obra de arte, menos ela pode ser considerada arte. Quanto mais depende da explicação do autor, o que que aquilo significa, significa que não tocou necessariamente o nível de arte. Eu também já ouvi essa definição, também te confesso que eu não me recordo onde, mas
de fato, aqui falando de arte, existem obras de arte que, que têm detalhes artísticos, né? Detalhes do processo que o cidadão comum ele não vai ter como entender. Então, nesse sentido, às vezes a obra de arte ela fica distante da gente. Isso não significa que ela é uma obra de arte nihilista ou necessariamente ruim, né? O que a Rand sempre comenta, isso você pode ver, por exemplo, quando até estava comentando com a Marta num podcast que eu participei, que muitas vezes existem você reage, o seu ser, né, o teu ser reage a uma banda, a uma música, a um instrumental, a uma obra de arte, e que isso tem a ver com o teu senso de vida, com a forma como você vê o mundo, né? A própria Rand, ela escreve o Manifesto Romântico, e o Manifesto Romântico também é uma introdução, porque ela também estava tentando construir uma teoria estética dela. Ela não terminou, mas ela tocou em pontos muito importantes. E um deles é a análise de uma obra de arte, por exemplo, como o Bruno comentou. Então, eu também recomendo, nós vamos ter cursos sobre essa obra, se tudo der certo nos próximos anos, né? E nós vamos promover também eventos que possam tocar nessa análise mais específica de obras de arte, porque é muito, muito interessante. Então, nós começamos esse capítulo 4 falando um pouco do Keating e do Tui, e então, depois de ler um pouco do livro, o Tui ele resolve seguir com aquele exercício que nós conhecemos na aula anterior de dar uma olhada no jornal para ver se aparecia alguém falando bem dele. Então, o que que ele vê no jornal? A imagem da residência Wright. E, e ele imediatamente reconhece de quem é aquela obra. E o que que ele sente? O que que diz no livro que ele sente quando ele está olhando para aquela obra? Porque ele já sabe de quem é. Então, ele destaca aquela precisão matemática, criatividade, então nós já sabemos também de quem é. Mesmo que a gente não soubesse que é do Rourke, com essas palavras do Keating a gente suspeitaria. Então ele reage com um pouco de fascínio e desconforto. Ele sabe que aquilo ali é especial, que é singular, né? Que não seguia os padrões convencionais, que tinha uma ordem geométrica rigorosa, que crescia como um cristal, que a Rand fala na descrição. Só que, por outro lado, ele ele fica perturbado, porque ele sabe do valor daquilo ali. Não é por nada que ele sempre pede para o Rourke para fazer os trabalhos para ele, né? Então, algum valor o Keating vê no Rourke como arquiteto, sem dúvida nenhuma. Só que isso também gera um desconforto para o Keating, porque o Keating sabe que ele nunca vai ser o Rourke. E não só por falta de conhecimento, mas porque de fato o Keating não chega no nível do Rourke em termos de princípios. Ele não tem princípios claros do que ele quer fazer, do que ele quer fazer da própria vida dele, né? Nem falando de arquitetura, muito antes da arquitetura, ele se compromete com a arquitetura de segunda mão, porque a mãe dele quer que ele seja arquiteto. Então ele já entra errado no negócio, né? E ele continua crescendo no sentido hierárquico. Para a visão do mundo, quem não conhece o Keating e vê uma descrição do Keating na primeira vez, pode entender que ele é um arquiteto de muito sucesso, que ele deve ser, supõem eles, muito feliz, muito realizado, muito rico, e de fato ele é muito rico. Só que ele não é realizado como arquiteto, e muito menos na vida pessoal dele. Então é interessante porque esse também é um paralelo muito comum que nós vemos na realidade. Muitas pessoas muito bem-sucedidas na questão, por exemplo, empresarial, mas daqui a pouco com vidas miseráveis, porque seguiram daqui a pouco caminhos que não eram os que, os que ela queria ter seguido. Então, o Keating ele se vê inferior, não no sentido financeiro, porque ele ganha mais do que o Rourke hoje, ele tem muito mais dinheiro que o Rourke.
mas ele não tem uma obra que seja dele, que possa chamar dele, ou seja, ele não consegue retirar autoestima desse trabalho que ele tem, e muitas vezes ele não consegue nem entender o real significado da obra do Rourke, para além do desenho, para além da obra pronta. Ele não consegue se colocar no lugar do Rourke, ele não consegue pensar, entender e aceitar de fato o que é ser o Rourke. Ele não consegue. Tanto que no final da leitura do jornal, ele diz, bem, e daí? Rand coloca essa passagem. Bem, e daí? Ele fala para o jornal. Então, o que que esse ato reflete, né? Ele está evitando confrontar a superioridade do Rourke. E como é que ele confronta, mesmo sabendo que é impossível, com o que ele tenta justificar e contrapor? Justamente ele busca refúgio na obra da Louise Cook. Então ele sentia aquela obra ali sem nexo nenhum como, como uma defesa contra a clareza perturbadora da arquitetura do Rourke. Aquele livro era seguro e confortável, não exigia compreensão ou esforço intelectual. Porque para ser um bom arquiteto, como para ser qualquer outro bom tipo de profissional, você precisa de muito esforço. E a gente não vê o Keating estudando, o Keating se aperfeiçoando como arquiteto ao longo da obra. Não é isso que o Keating faz. Então, ler aquele livro que não exige dele grande pensamento, grande reflexão e posicionamento, porque na verdade o livro não está dizendo nada, para ele é uma fuga, né? Já o livro da Louise Cook é totalmente ausente de lógica e coerência. Não obriga a nada, não traz nenhum tipo de compromisso de parte do Keating de entender, meramente entender o livro, porque o livro não pode ser compreendido, na verdade. Então, esse livro permite o quê? Que ele escape da realidade concreta e das exigências intelectuais do verdadeiro talento. Ele não faz o mesmo esforço do Rourke para aprender. Como nós vimos ao longo da obra, o Rourke trabalhou em vários escritórios, teve a oportunidade de conhecer vários estilos. Então, o Rourke ele não é fechado ao aprendizado. Ele tem uma posição bem firme no que ele quer, mas ele não foge desse aprendizado, né? Então, o Keating, nós percebemos o quê? Que cada vez mais ao longo da obra, por mais que ele tenha alguns insights, vocês veem ao longo do capítulo, que ele tem alguns insights sobre a vida dele, sobre o que é certo, sobre o talento do Rourke, mas ele logo foge. Ele logo foge. Porque quando ele entra em contato, por exemplo, com a obra do Rourke, ele se sente inferior, então ele não quer se sentir assim. Então ele vai buscar uma forma de se proteger. De se proteger desse sentimento negativo para ele, né? Que causa inquietude para ele. Então, nós temos, nesse capítulo 4, o Tui convida o Keating para visitar, pela primeira vez, a casa dele. Então, o Keating vai para lá, muito ansioso, com o apoio da mãe, a mãe apoia essa visita, né? E nós temos a primeira ideia de como é que é o escritório do Keating. Nós já tínhamos visto alguma coisa através da Cat, né, da Catherine, mas o Tui é aquele cara pacato comum. Ele mora num lugar que não é nem luxuoso nem extravagante, tinha algumas pecinhas de valor, muitos livros para denotar intelectualidade. Só que nós vemos que tudo é muito bem organizado. Ele tem uma personalidade calculada, intelectual, por mais que nós possamos não concordar com os princípios que ele tem. O Tui fala um pouco do relacionamento deles, né, do Keating com a Catherine. A, a gente vê que não só o Tui, mas o próprio Keating, ele já está vendo o casamento muito mais como uma coisa mecânica do que sentimental.
No início do romance, nós vemos um Keating muito mais apaixonado pela Catherine. E depois, com o tempo, com a questão da Dominique, ele vê e ele passa a imaginar a, a Dominique como uma potencial esposa, e nós vamos ver no capítulo 5 e 6 um pouco desse sentido. Só que então houve uma transição. Um dos únicos valores verdadeiros do Keating, que era a Catherine, que era aquele lugar onde ele fugia daquela realidade que ele não gostava inicialmente, de ter que trabalhar com arquitetura, de ter que ficar lá com o chefe dele, com o Franklin, do qual ele não gostava nada, aquela chatice de ir para aqueles encontros como aqueles jantares da Kiki Holcomb. Então, nós tínhamos este mundo bom para o Keating, que era estar com a Katy, e esse resto de mundo que trazia algum benefício para ele, mas ele não gostava muito. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que ele gosta é deste mundo das impressões, desse mundo das aparências, né? Que trouxe dinheiro para ele e a Cat ainda permanece na vida dele, mas como valor para ele, como uma coisa que ele quer, já não tem mais tanta importância. E nós começamos a ver então essa transição, esse afastamento dele, da Catherine. Nós vemos no romance que ele está enrolando ela há muito tempo. Vocês lembram que ele iria casar com ela quando ele se tornasse sócio do escritório. Ele já é sócio do escritório e ele continua enrolando ela. Outra coisa que nós vimos no capítulo é que pela primeira vez a gente vê a Cathy falando com entusiasmo de alguma coisa, que é o quê? O trabalho no centro comunitário dela. Então, no início do romance, nós temos uma Cathy que quer ir para a faculdade, que quer ter uma carreira independente e pensa em ser alguma coisa, apesar dela ser passiva, né, no geral. Agora nós vemos a Cathy falando com entusiasmo sobre um trabalho num centro comunitário. Ou seja, ela está querendo se tornar uma assistente social. Então, mas nós não tínhamos essa visão anteriormente, né? Agora ela está muito mais preocupada, pelo que a gente pode ver, como com uma ideia de trabalhar para o social, para ajudar os pobres e necessitados. E ela está falando com muita motivação disso. Mas será que de fato isso é uma coisa que ela está gostando de fazer? Ou será que ela foi influenciada pelo Tui até o momento? Porque a Cat também ela vai desaparecendo como personagem. Cada passagem de capítulo ela vai sumindo. Da mesma forma que o amor ou o carinho que o Keating tem por ela. Ela vai meio que sumindo. Ela está desaparecendo da história aos poucos, né? E, e essa questão social ela começa a incomodar o Keating também, porque o Tui está manipulando ele e tá levantando algumas inseguranças do Keating. Será que vale a pena eu, como um dos grandes arquitetos do mundo na época, eu estar num relacionamento com essa lerda, com essa sonsa que trabalha como assistente social? Será que para minha carreira isso é bom? Porque você sabe que o Keating é muito influenciado pela mãe dele. E a mãe dele não gosta nada, nada da Katy, né? Não gosta nada da Katie. Mas fica esse questionamento para vocês. Será que a Katy, ela de fato gosta desse novo trabalho que ela tá na qual ela está se encontrando? Ou será que não? Isso é uma pergunta importante. Mas o ponto alto da conversa, dessa visita, é que o Tui ele parece demonstrar um interesse no Rourke. Até aqui no romance, o Tui ele nunca viu o Rourke pessoalmente. Ele só sabe, apareceram aquelas reportagens no jornal da associação que nós lemos, você se lembra? E, e na verdade não era nada de positivo que se falava do Rourke. Então, quando o Keating vai ali na casa dele, ele começa a fazer perguntas, e o Keating acha estranho, porque não são perguntas relacionadas à arquitetura ou aos projetos do Rourke. São perguntas profundamente pessoais sobre ele.
Por exemplo, eu vou te citar a pergunta e uma reflexão rápida. O Tui pergunta, ele ri com frequência? Então, quando ele faz essa pergunta, ele quer entender um pouco sobre a humanidade do Rourke. E aí o Keating responde que ele raramente ria, o que indicava o quê? Uma seriedade implacável. Se vocês se lembram lá do início do livro, sobre o que o Rourke ri. Qual o motivo do riso dele? Fiquem com isso em mente para depois a gente refletir. Outra pergunta: ele parece infeliz? Então, por que que o Tui pergunta isso? Porque ele sabe que essa independência, que o Rourke é independente, é um homem independente, mas que ele vive muito isolado. E muitas pessoas que vivem isoladas, elas se sentem infelizes, depressivas. Então ele queria saber, esse isolamento, essa independência dele, o fato dele ficar muito sozinho, isso faz ele ficar triste? Aí o Keating disse, não, ele nunca parece infeliz. Então ele deixa, né, o Keating explica que ele tem uma grande força interna, que ele não dá muita bola para a aprovação dos outros. Né? Outra pergunta, ele tinha muitos amigos em Stanton? Aí o Keating fala aqui que ele nunca tinha tido amigos, que ele era isolado, porque o Tui, ele quer saber se ele sente, de certa forma, se ele se sente desconectado socialmente. Então, uma pessoa normalmente sem amigos é uma pessoa que não tem muita influência e que não vai ter muito impacto no mundo, né? Nesse mundo do Tui, nesse mundo da década de 20 ou 30. Lembrando que naquela época não tinha mídias sociais, então era impossível você ter um grande impacto se você não tinha amigos e se você não interagia pelos meios tradicionais, né? Outras duas perguntas. Ele gosta de dinheiro? Ele gosta de ser admirado? Então, o que que ele quer saber? Ele quer saber o que que motiva o Rourke. Aí o Kitty falou, olha, diferentemente de mim, ele não busca dinheiro, ele não busca ser admirado pelos outros. E isso o Keating diz, né? Ele é meio fora, né? Ele não se preocupa com dinheiro, não se preocupa com a opinião dos outros. Ele é meio um outcast, né? Uma pessoa que tá fora do padrão. E a última pergunta. Ele acredita em Deus? Então, com essa pergunta, ele quer entender que crenças filosóficas e espirituais o Rourke tem. E aí o Keating diz que ele não tem, que a única coisa que guiava ele eram valores terrenos de autossuficiência. E ele não fazia nenhum tipo de apelo ao divino, ele não tinha religião, nada disso, né? E o Keating também não entendia muito bem a filosofia dele, mas mais ou menos ele explicou para o Tui como ele via o mundo. E como eu comentei ali no início, o Keating, ele fica um pouco intrigado com essas perguntas, porque não tinham nada a ver com habilidades técnicas ou arquitetura, que seria a conversa de um sobre arquitetura, normalmente dizer, né? Uma conversa entre arquitetos normalmente envolvia esse tipo de tema, mas nenhuma das perguntas tinha tocado nisso. Então, seguindo as explicações, a Rand comenta, né, uma das citações na página 310. Ele faz com que os outros sintam que seria uma impertinência gostar dele. Então, por que que o Keating fala isso, né? Só a presença do Rourke, né, essa independência dele, ela tornava difícil mesmo qualquer tentativa de conexão. Ele não estava aberto ao julgamento dos outros, então ficava muito difícil ter uma troca com ele. O Keating, né? Ou seja, nós estamos falando, nós estamos vendo a perspectiva do Keating. Então ele ouve os outros, mas não muda de ideia. Na página 311, ainda falando do Rourke. Então o Rourke escutava as opiniões alheias, mas a atenção dele, ele prestava muita atenção, mas isso não afetava normalmente as ações dele, o que os outros falavam, né? Então ele até te ouvia, como a gente vê nas conversas com o Keating, ele ouve o Keating, mas ele não se deixa levar pelas crenças dos outros. Outra coisa, ele é um maníaco por arquitetura.
Então ele era tão louco, tão compenetrado por isso, por arquitetura, que ele era como se ele tivesse, não fosse ser humano, como se ele tivesse perdido, nas palavras da Rand, a perspectiva humana. Então toda a vida dele girava em torno da arquitetura. Era uma obsessão, nas palavras do Keating, né? Era uma paixão que o Keating não conseguia entender. E de fato o Keating nunca vai entender essa paixão, porque ele nem queria ser arquiteto, né? O Keating ele não tinha paixão por nada, ele não tinha valores claros. Logo, ele não sabia, ele considerava isso como uma coisa não humana, porque ele, Keating, como ser humano, ele não tinha paixão por nada, de verdade, por um valor de verdade. Então, quando ele encontra alguém que é assim, ele diz, não, esse é um obsessivo, é um louco, é um maníaco, né? Por arquitetura, como o Keating fala. E na página 311 também o Keating fala que ele andaria sobre cadáveres para ser arquiteto. Ou seja, essa determinação inabalável do Rourke. Então ele vai lutar até o fim pelos seus valores, pelo valor de ser arquiteto até aqui, que é o maior valor do Rourke até então. Então isso assusta muito o Keating, né? Então, nós temos essa conversa na casa do Tui e nós começamos a entender que o Tui, apesar de nunca ter escrito sobre o Rourke, ele tem um grande interesse por esse personagem também. Não só interesse no Keating, mas interesse no Rourke. Corajoso, né? Curioso. Para quê? Por que ele tem interesse nesse arquiteto que não tem influência nenhuma ainda, né? O normal seria ter só interesse no Keating nesse momento da história. Mas, enfim, ele tem esse interesse pelo Rourke, a gente vai entender um pouco mais. Até aqui alguma pergunta, pessoal? Os capítulos são um pouco maiores e mais detalhados, então, para não ficar muito tempo entre o início da aula e as perguntas, eu já faço uma janelinha. Só levantem a mão se alguém quiser perguntar alguma coisa ou deixa nos comentários também, não tem problema. Bom, então vamos seguindo. O, o Tui, seguindo com a estratégia dele de manipulação do Keating, ele recomenda o Keating para visitar a Louise Cook, a autora daquele livro do qual a gente falou no início do capítulo, porque ela quer construir uma casa, quer fazer o projeto da casa dela. E então o Keating vai conhecer essa pessoa, né? Pela primeira vez. E ele se sente desconfortável na presença dela. Ele vê que ela é uma mulher um pouco relaxada, não se veste muito bem. E ele não está acostumado com esse tipo de cliente. Lembrem-se que o Keating, ele é a pessoa que vai para os grandes jantares, para os grandes shows, né, orquestras, e lá que ele conhece esses clientes, ou seja, um ambiente onde que são pessoas muito bem vestidas, finas, né, para o contexto da época. Então ele fica meio inseguro. Como é que eu vou reagir com essa mulher? Essa parece louca aqui, descuidada. Como é que eu vou fazer para interagir com essa mulher? E aí ele pergunta, tá, mas então que tipo de casa você quer? Para ele poder entender o projeto, né? E ela diz o quê? Que ela quer uma casa mais feia de Nova York. Mais feia. Aí isso assusta mais ele ainda. Tanto que ela dá detalhes do que ela quer. Uma sala de estar sem janelas, piso de lajotas, teto preto e iluminação a querosene. Ou seja, ela quer acabar com qualquer concepção tradicional de beleza. Fora esses elementos absurdos, né? Teto preto, sem janela, né? Então, qual que é o objetivo dela? Uma casa que fosse um manifesto contra o padrão estético aceito. Ela queria esse padrão esse padrão não, essa falta de padrão que trouxesse uma ideia de rebeldia e provocação. Então, vocês percebem o que está acontecendo no romance? O Keating, ele sai de fazer obras clássicas. Depois ele pega alguns elementos renascentistas, porque o próprio Franklin também vai crescendo e o mercado vai mudando. E agora ele está fazendo casas profundamente nihilistas, ou seja, contra qualquer padrão.
É contra o padrão do Rourke, é contra o padrão moderno, né, do Rourke, é contra o padrão clássico da empresa dele, contra os padrões renascentistas, barroco, gótico. Essa pessoa não quer nada disso. Mas mesmo assim, o Keating, como um bom seguidor do Tui, ele aceita, né? Ele aceita pela influência que a Louise Cook tem, pelo respeito que as outras pessoas tinham por ela. E aí ele acha que fazendo um projeto desse tipo, ele vai aumentar a reputação dele e ele vai se tornar mais relevante no meio artístico. É esse tipo de coisa para o Keating que vai aumentar a sua reputação. Fazer um trabalho, fazer uma obra, um projeto totalmente contrário aos padrões minimamente racionais históricos da arquitetura. Na obra não fica claro isso, e a Rand não faz essa colocação. Mas vocês percebem como o Keating parece que ele mesmo ele está se vingando dele mesmo, do fato de ele estar na arquitetura? Porque como nós vimos no início do livro, ele odeia a arquitetura. Só que no início ele ainda faz algumas coisas mais ou menos, de qualidade duvidável, mas ainda mantendo algum tipo de nível. Agora ele está se engajando em projetos totalmente nihilistas, totalmente contrários à arquitetura tradicional. Então parece que, de certa forma, ele está se punindo, e ele está punindo a arquitetura por ele ter escolhido, digo, por alguém ter escolhido por ele, né? Seguir na arquitetura. É bem curiosa essa desintegração do Keating, né? Então, ele faz o projeto e como é que o público reage a esse projeto da Casa da Luz Cook? Com um misto de curiosidade e perplexidade. A mídia, no geral, influenciada pelo TUI, ela considera como um experimento intelectual. Então, para alguns era uma nova tendência arquitetônica, mas para outros era uma piada cósmica, nos termos que a Rand traz no livro. Então, quando o Tui comenta sobre a casa, ele disse que o Keating estava se aventurando no campo das experimentações intelectuais. Então, mesmo sem entender muito bem o que ele tinha feito, o Keating passou a ser visto como um arquiteto inovador e audacioso pela sociedade. Vejam bem, o Keating ele sai de um projeto totalmente niilista para ser quase um Rourke aos olhos da sociedade. Só faltou chamar ele de modernista. Chamou de inovador, não chamou de modernista, porque senão seria uma vinculação direta ao Rourke. Mas ele está sendo considerado um arquiteto inovador. E o Tu está colocando essa opinião lá no mercado. Então essa obra ela é vista, por que que ela se torna uma obra importante? Porque ela provoca, porque ela está desconstruindo o quê? O conceito de arquitetura. Então, de certa forma, essa obra aproxima as pessoas, esses intelectuais, tipo Louis Cook, do Keating. Porque eles também estão nesse processo de desconstrução do conceito de arquitetura, do conceito de beleza. Então, o Keating ele se torna mais próximo dessas pessoas, né? Então, é assim que o Tu está manipulando a sociedade para ver essa obra do Keating. Mas o Keating, como é que ele se sente lá em casa quando ele está pensando sobre isso? Com os outros trabalhos que ele já fez? Ele sente vergonha e desconforto com essa casa. Ele sente um sentimento de dúvida. Então, por incrível que pareça, quando ele trabalhava em outras obras, por mais que não fossem 100% dele, ele tirava um pouquinho de inspiração, né? Então, quando ele lembrava dessa casa da Louis Cook, ele ele sentia que ele tinha feito uma coisa que ele não conseguia justificar artisticamente.
algo que contrariava qualquer noção de valor arquitetônico. Então, novamente, a gente entende as motivações do Keating, que ele está sendo levado a agir de determinadas maneiras, sempre pela opinião dos outros, aqui um pouco a manipulação do Tui, mas lá no fundo ele tem alguns insights de racionalidade. Então ele sabe que ele fez esse tipo de sentimento que ele tem demonstra o quê? O que que demonstra? Esse conflito interno, que é a contradição fundamental dele. Por um lado, ele quer ser reconhecido e admirado, mas ao mesmo tempo ele sabia que não estava criando algo autêntico, que ele nunca tinha criado algo autêntico. Ele começa a ver que daqui a pouco existe uma relação entre as duas coisas. Então ele percebe, não, o meu trabalho tem a ver com conveniência e vaidade e não por um desejo genuíno de criar algo significativo. Então, por mais que ele tire alguma coisa de todos esses projetos que ele já fez, algum tipo de orgulho, a gente pode dizer, ele vive esse conflito interno ao longo de todo o romance, especialmente nessa parte do romance. Ele olha para a obra do Rourke, então ele sente um pouco de um sentimento bom, de surpresa, de júbilo, né? Por ser uma coisa que tem valor arquitetônico, que ele consegue ver que aquilo ali é bom, por algum motivo, talvez ele não concorde, mas ele sabe que existe alguma coisa de bom ali, de inovador, de autêntico. Ele quer isso por um lado, mas pelo outro, não, porque daí o que que as pessoas vão dizer, o que que a minha mãe vai dizer, e o Tui, aí as pessoas não vão gostar de mim, o que que vai acontecer com a minha carreira? Então ele vive essa dicotomia ao longo, ao longo da obra. Então ele chega ele vai conversar com o Tui sobre esse sentimento meio estranho, esse desconforto que ele está sentindo por ter projetado essa casa. Porque ele, como eu disse, ele não consegue muito bem entender, mas tem alguma coisa errada. Parece que essa obra ficou como contrária a tudo que eu aprendi sobre arquitetura. Posso não gostar da arquitetura, mas isso que eu fiz, isso é muito mais corrompido do que eu poderia aceitar e nem tem como justificar isso. O que que o Tui faz quando ele comenta sobre esse desconforto? Ele ri e desconsidera as preocupações dele. O que que ele responde? Isso te faz bem, Peter. Ninguém se deve dar ao luxo de adquirir uma noção exagerada da própria importância. Não há necessidade de levar o fardo das verdades absolutas. Então, com essa resposta, o que que ele reforça? A filosofia relativista que ele tem, que o Tui tem. Mas mais importante, não existem padrões absolutos de valor na arte e na arquitetura. Ou seja, eu não tenho como dizer o que é uma boa obra de arte, um bom edifício, uma boa obra de arquitetura. Não tem como dizer o que é bom ou ruim. Não existem padrões absolutos. Deixa de pensar bobagem, Kitty. Não existem essas coisas. Tu tá se culpando ali de uma coisa que não existe. Relaxa. Não faz sentido sentir vergonha ou orgulho disso. O que importa é a percepção e a narrativa construída socialmente. O que que a sociedade está dizendo que é bom. É isso que importa, é o que a sociedade está dizendo. Não importa o que você pensa, os seus princípios, essas dúvidas. Tu está tirando essas dúvidas por causa do teu tempo lá, do tempo que você passou com o Rourke. Larga essas bobagens, deixa isso de lado. Isso não interessa. E aí o Kitty se sente mais calmo, temporariamente, claro. E aí o que que isso faz? Isso praticamente corrói ainda mais o pouco de identidade e propósito que o Kitty tem. Então, o pouco de racionalidade, o pouco de noção de valor próprio que o Kitty tem, o Tui parece largar ácido em cima disso. Vai destruindo, vai diluindo tudo. Então, o restinho de integridade artística que o Keating demonstra, especialmente no início desse capítulo, quando ele olha para a obra do Rourke, está
sendo destruído, atacado profundamente pelo Tui. Então, reforçando o que o Tui diz para o Kit. Não aceite essa história de que existe certo e errado, mas sim acredite no quê? Que o sucesso depende apenas do quê? Da adaptação e manipulação social. É isso que importa. Essa é a lição que o Tui passa para ele. Então, o Kit manipula, digo, o Tui manipula o Kit psicologicamente a fazer o quê? A desistir de qualquer busca por autenticidade. Ou seja, tornando ele cada vez mais manipulável. A opinião do Tui e a das outras pessoas que manipulam o Keating ao longo do livro. Como exemplo, a mãe dele e tantos outros. Então, esse é o conteúdo do capítulo 4. Foram quase 45 minutos, mas realmente é um capítulo bem puxado e bem importante. Então, eu abro para perguntas, se vocês tiverem, para a gente dar uma respirada e depois nós seguimos para o capítulo 5. O Eric faz um comentário curioso ali, né? Que ele é um dementador de indivíduos. Para quem não conhece a referência é a obra do Harry Potter. O Daniel também coloca que ele é um assassino de consciências, de fato. A gente vê o personagem da Katie, que já está no estágio de decomposição avançada, e o Keating, pouco a pouco, também, de certa forma, apodrecendo, né? Como ser humano, como indivíduo, sendo proporcional ao tempo de contato que ele tem com o Tui, né? Então, no início do capítulo 5 nós vemos que a Dominique retorna a Nova York depois da última visita na pedreira. Então, ela sente essa necessidade de voltar para a cidade. Por quê? Porque o Rourke está na cidade. Então, ela sente essa necessidade quase instintiva, né, emocional de estar na cidade, na mesma cidade onde o Rourke está. Só que ao mesmo tempo que ela quer estar na cidade, ela tem muito desconforto em pensar que o Rourke está na cidade. Mas por que isso? Ela não gosta do Rourke? Como assim desconforto? Ela não voltou para a cidade justamente para ver ele? Então qual que é o motivo do desconforto? Ela sempre tinha odiado as ruas da cidade. Porque o que ela via nessas ruas? Ela via pessoas como Keating, como o pai dela, como o Tui, o Alva Scarrett. Então ela via nas ruas o quê? O reflexo da mediocridade dessas pessoas e o medo dessas pessoas. Então o que ela via no rosto das pessoas? Insegurança e conformidade, algo que ela profundamente desprezava. E aí o que incomodava ela? Saber que o Rourke fazia parte dessa cidade, que ele pisava o mesma calçada que essas pessoas, que ele convivia no mesmo espaço que essas massas. Então, para ela, o Rourke era algo puro, um ideal que não deveria ser misturado à banalidade desse cotidiano da cidade de Nova York na época. Ou seja, o que incomodava ela era o fato que o Rourke existia na mesma realidade que essas pessoas comuns. E que daí, automaticamente, a média, ou seja, o Rourke, ele reduzia de valor em meio a essa banalidade geral. A Dominique ansiava pelo quê? Ela desejava por um mundo onde o Rourke não precisasse fazer concessões a essas pessoas. Que ele não fosse limitado e tivesse que se sujeitar a essa sociedade. Ou seja, ele estar nessa cidade, ele estava sendo o quê? Ele seria corrompido, de certa forma,
algo valioso, algo sagrado seria corrompido, né? Deveria permanecer intocado nessa sociedade. Então, o rock deveria permanecer intocado, como aquela obra de arte, lembra? Que ela destruiu, que ela comprou e escondeu lá na casa de campo dela. Então, o rock deveria ser isso, deveria ser aquela pessoa, aquela coisa que ficava escondida lá, sem contato com o mundo, como um todo. Mas a vida da Dominique não pode parar, né? Não pode parar, ela tem que continuar seguindo. E aí ela retorna para o Banner, que é o jornal onde ela trabalha. E antes, vocês se lembram, ela era uma colunista, ela tinha participado, inclusive, tinha ido morar num cortiço, né? Então esse trabalho de colunista servia para ela escrever colunas cínicas e explorar o absurdo da sociedade. Então era a única forma que ela tinha, através desse sarcasmo, dessa ironia dela, de criticar, mesmo não diretamente, muitas vezes, mas de uma forma velada, os absurdos dessa sociedade. Só que depois que ela conheceu o Rourke, e ao voltar para a cidade, ela vê que esse trabalho no Banner, na verdade, não tem mais sentido para ela, né? Então, ela passa a ver que o fato de ter conhecido o Rourke realmente mudou a vida dela e está influenciando as escolhas dela. Então, ela tinha duas escolhas, né? Se ela ficasse no Banner, era justamente para quê? Para resistir à influência do Rourke, que o Rourke estava tendo sobre ela, e afirmar a independência dela, mas ao mesmo tempo ela sabia que não ia ter nenhuma diversão nesse trabalho. Se ela saísse, seria um tipo de rendição. Por quê? Porque ela estaria dizendo, Rourke, de fato, você mudou o curso da minha vida. Você realmente deu uma influência muito grande para mim. E ambas opções representavam para ela uma forma de violação dessa liberdade que ela tinha. E isso a deixava ainda mais dividida. Lembram que ela tinha uma concepção de liberdade lá na primeira parte do livro, que ela não depender de ninguém, ela não ter valores. Então, isso era ser liberdade, ou seja, ela estava desvinculada desse mundo corrupto. Não havia valor para ela no mundo, nada tocava ela, porque ela não tinha valores, nada era importante para ela. A única coisa que talvez era importante para ela era a estátua, aquela estátua que ela quebrou em 1000 pedaços, talvez. Mas fora isso, não tinha mais nada para ela nesse mundo, nada que afetasse ela. E agora tem. E ela falou isso pro Rourke, ela sentiu que ela perdeu a liberdade que ela tinha, essa liberdade que ela tinha. E agora, quando ela volta para o mundo real, que ela sai lá do campo do isolamento, ela vê que essa liberdade que ela tinha, ela não perdeu só a liberdade no fato dela ter se apaixonado por alguém e dela ter conhecido um valor que ela quer ter para a vida dela. Mas ela vê que muitas coisas que ela ainda considerava valores, como trabalhar no Banner para criticar a sociedade, isso tinha perdido um pouco o sentido. Não valia mais a pena. E então, Alva Scarlett, o chefe dela, perguntou por quê, né? Ficou surpreso. E, e ela tinha que dizer, ela tinha que responder sim ou não, o que estava acontecendo, né? Por que que isso estava acontecendo? E ela toma a decisão. Das duas opções que a gente falou agora há pouco, ela tomou uma decisão. E qual que foi a decisão dela? Vou continuar, porque ela não quer admitir que o Rourke mudou a vida dela. Então ela segue no Banner, né? Tanto que ela diz assim: era só uma piada, Alva. Só queria ver o que você diria. Não vou me demitir. Então esse não pedir demissão significa o quê? Um mecanismo de defesa para se proteger da influência do Rourke. Ou seja, ela decide supostamente se proteger deste valor que é o Rourke, mas ele já tá balançando a vida dela.
em mais aspectos do que só no sentido que nós vimos até agora, mais na parte sexual, né, do relacionamento amoroso. Então o Rourke, ele tá mexendo com a Dominique num nível muito mais profundo. Aí ela encontra também o Tui no jornal. Eles são colegas de jornal, como vocês lembram. O Tui recebe ela de uma forma bem diplomática. Ele está sempre buscando aquela manipulação psicológica. E aí ele diz para ela, né? Eu sempre tive a impressão de que você poderia abandonar o jornal de repente, sem motivo aparente. Parece que ele leu a mente dela, porque ele não tinha falado com a Alva nem nada disso. E essa observação não era uma brincadeira, mas uma forma de testar a Dominique. Então ele mais ou menos previa a imprevisibilidade dela. Então ela dizendo assim, tu não é tão surpreendente como tu acha que você é, né? E isso não é muito relevante para mim. Então você acha que você tem total controle sobre si mesmo, mas também não é tudo isso. Fica na tua que não é nada demais. E a Dominique respondeu com sarcasmo, né? E ela dizendo, tu, eu sei que você gostaria que eu saísse, né? Eu consigo ler, eu consigo te ler também, tu, eu sei o que você está pensando, né? E aí o Tui, para sair pela tangente, ele diz, não, eu sempre te admirei, Dominique, né? Então, para desarmar emocionalmente a Dominique, ele sai pela tangente e procura. Primeiro ele diz, olha, talvez tu não é tudo isso. Ela responde, ele diz assim, não, mas eu te admiro, Dominique, não é isso, não me entenda mal. Mas eu sei o que tu está pensando, eu sei quem você é. Então, você não me surpreende. Então, ele tenta manter esse controle com relação a Dominique. Então, o que que significa essa conversa, esse conflito entre eles, né? A Dominique, ela sabe identificar a verdade e a grandeza, mas ela está frustrada com essa realidade medíocre e corrompida do mundo. Ela tem essa visão pessimista, cínica do mundo, ainda. Por mais que não seja tão forte, mas ela ainda permanece. E o Tui, ele representa o que? A aceitação da mediocridade e usar isso como estratégia de poder. Ele não busca criar nada, ele busca controlar os outros. É isso que ele quer. Então vocês começam a perceber também o Tui, esse jogo de poder entre a Dominique e o Tui. Então, a Dominique ela mostra o desenho da residência Wright para o Tui. E, e quando ela mostra para o Tui aquela residência, porque ela identifica que é do Rourke, ela tem um misto de admiração e desespero. E ela fala que essa obra era tão bela que ela nunca deveria ter sido construída. Então, no que ela estava acreditando, enfim? Vamos explicar um pouco o que é isso. O mundo não era digno da criação do Rourke. Então, a realidade banal e vulgar das pessoas faria o quê? Corromperia algo valioso. Da mesma forma que aquela estátua que ela quebrou. Ela tirou a estátua do contato do público, porque o público, de alguma forma, daria um jeito de corromper aquela obra. Como nós vemos muito no Brasil, né, nas estátuas públicas, o pessoal vai lá pichar e prédios públicos, grandes obras, o pessoal tem ela tinha medo que alguém fosse lá pichar essa, essa construção, por um exemplo no nosso tempo, né? Então, a verdadeira arte deveria permanecer inalcançável, que é um outro ponto similar, então não vamos deixar que ninguém vá lá estragar ou corromper essa obra. E ela percebe assim, bom, as pessoas,
por mais que elas não fossem lá pichar a obra, quebrar a obra, elas não conseguiriam apreciar essa obra. Elas não tinham capacidade de entender o que que o Rourke estava fazendo. Tanto que o Rourke fala isso, o Rourke tem ciência disso, quando ele diz que ele está esperando o tipo de gente dele. São poucas pessoas que são o tipo de gente dele. E é nisso que a Dominique acredita também. Tanto que a Dominique ela chega no extremo de dizer que o homem que concebeu tal obra deveria ter se matado, pois permitir que algo tão puro fosse usado por pessoas comuns era um ato de traição contra a própria beleza. O mundo não merecia ter acesso a essa beleza, a essa visão do ideal. Então, nesse momento, a Dominique ela é uma niilista, de certa forma, do ponto de vista estético. Porque ela vê o quê? O mundo como um lugar hostil à verdadeira grandeza. Isso é uma visão diferente da Ayn Rand, ou seja, Dominique não representa a Rand, não incorpora a Rand. Porque a Rand ela argumenta o quê? Que a grandeza deve existir no mundo e transformar a realidade, de certa forma, e não se esconder dela. A beleza não deve se esconder frente ao mal, frente ao belo, digo, frente à corrupção, né, da qual a Dominique tem medo. É justamente o contrário. O Tui acaba deixando cair o jornal do lado da mesa, um desprezo calculado, né, porque ele sabe muito bem a que ele sabe que a obra do Rourke é um insulto para ele, porque reafirma o que? Independência e criatividade. E ele não pode aceitar isso. O Tui não pode aceitar como manipulador das massas uma pessoa como o Rourke. É um ataque contra ele. Não sei, parece que alguém tinha levantado a mão, não sei se baixou. Se alguém tiver uma pergunta, pode fazer também. Exato, exatamente. O Tui ele não deixa de participar do jogo. Ele é um player muito ligado em tudo que está acontecendo. Nós já vimos ali no capítulo 4 e 5, ele já tentou conhecer um pouco o Rourke através do Keating, agora ele acabou pescando um pouco da Dominique também sobre o que ela achava, e ele sabe que o Rourke vai ser um grande inimigo dele. Aí nós vamos ver se o Rourke vai considerar o Tui como um grande inimigo, mas o Tui já está considerando o Rourke como um grande inimigo. Mas, depois dessa conversa, nós vemos o julgamento do Stephen Mallory, aquele que tentou matar, o escultor que tentou matar o Tui. Ao contrário do que o Mallory esperava, o Tui defende ele publicamente e pede que ele tenha uma sentença mais branda. E aí o Tui é elogiado, admirado por ele ser tão generoso. E a gente sabe que isso foi o quê? Uma jogada estratégica. Por quê? Se o Mallory fosse condenado severamente, ele ia se tornar um mártir. Ele se tornaria um mártir da posição do Rourke, dos ideais do Rourke, se ele fosse condenado. Então, ele ia chamar atenção. Se ele fosse condenado, as pessoas olhariam e procurariam entender um pouco mais o Mallory. Ele ia se tornar um mártir de alguma coisa diferente, que as pessoas naquele momento talvez não entendessem, mas poderiam vir a entender algum dia, era um risco. Mas, se ele fosse perdoado, Tui mostraria o que? A sua superioridade moral e neutralizaria qualquer narrativa de opressão. Então, o Tui faz uma jogada estratégica magnífica. Ele diminui a importância do Mallory, do que ele tinha tentado fazer, como se ele fosse um louco, alguma pessoa fora, né, assim, que não tinha capacidade de pensamento, que tinha agido por, né, por instinto, por alguma paixão, por alguma coisa inexplicável.
e ele ao mesmo tempo então ele se protegeria assim, não criaria um mártir e ninguém começaria a fazer muitas perguntas, a se questionar, né? E o Mallory, como é que ele reage a isso, né? Ele reage a essa decisão com desprezo e sofrimento silencioso. Ou seja, o Mallory, ele sente como ato desse perdão e dessa compassividade do Tui, como uma crueldade pior do que ele ser enviado para a cadeia. Porque o Mallory queria, a gente não entende muito bem se ele de fato queria matar o Tui ou queria mandar uma mensagem, né? Isso não importa nesse momento. Mas ele teria preferido muito mais se tornar esse mártir, nem que fosse jogado na cadeia. Então, o que o Tui faz dói muito mais nele do que se ele tivesse ido para cadeia. Então, o que que a gente entende um pouco da estratégia do Tui? Ele não luta contra o Rourke e o que ele significa com ataques diretos. Tanto que nós não vimos exemplo disso até agora, nas colunas dele, nos eventos. Mas com uma erosão sutil de seus aliados e de suas ideias, né? E, e quando ele demonstra compaixão pelo Mallory, elimina a força da convicção do Mallory e desarma a revolta dele. Então ele neutraliza o Mallory. A ameaça Mallory fica neutralizada. Qual que é o segredo dele? É subverter os princípios dos oponentes dele. É subverter, é minar, é enfraquecer os princípios das pessoas que poderiam ser oponentes dele, como o Melo. Então, nós vimos até agora, nos capítulos 4 e 5, nós vimos o Tui influenciar negativamente o Keating. Nós vimos ele responder à altura e desprestigiar a Dominique. E agora neutralizar o Mallory. Em 2 capítulos, olha o trabalho de manipulação que o Tu está fazendo. Ah, fora indicar o Keating para Louis Cook. Então o Tui, ele não brinca em serviço. Ele não brinca em serviço. O Tui, então, ele decide formar um pequeno grupo de arquitetos para o futuro. Então o Tui, ele vê que ele sozinho, provavelmente, ele não vai conseguir implantar o projeto, que a gente não entende muito bem qual é, mas ele vê que sozinho vai ser muito difícil. Então ele cria um grupo de arquitetos, ele convida alguns arquitetos para poder testar a manipulação ideológica dele de uma forma mais específica. E ele faz um discurso para esses arquitetos, né, nessa primeira jornada. Ele exorta esses jovens arquitetos a subordinar, colocar de forma, perdão, a subordinar a vocação deles ao coletivo. E que esses não deveriam ser somente profissionais, mas servos de uma causa maior, a necessidade da sociedade. Então, abandonem essa bobagem de individualismo e originalidade. O trabalho de vocês só deve ter valor se for dedicado aos outros, especialmente aos mais desprivilegiados. Ou seja, o foco é sempre o outro. É o coletivo, é o desprestigiado, é o social. Esse é o foco do trabalho que deve ser de vocês. Então, esse discurso dele cria um senso ilusório de propósito nesses ouvintes, convencendo essas pessoas, o Keating é uma delas, de que a missão deles vai além de construir edifícios. Construir edifício qualquer um faz, não tem valor nenhum. Vocês vão ser cruzados do que da justiça social.
E quem melhor do que eu? Claro que ele não fala isso na hora do discurso, mas quem melhor do que o Tui para exercer essa influência, para contextualizar o que é o social e o que não é? Então, o Keating, que ele nunca teve uma paixão autêntica pela arquitetura, encontra no discurso que é uma forma de alívio, pois finalmente ele pode acreditar que o trabalho dele tem um significado além das suas próprias inseguranças. Finalmente, o Keating encontrou um significado que é mais forte das inseguranças do que as inseguranças dele. Não tem nada a ver com independência, com autenticidade, com criar valor. Não tem nada a ver com essa bobagem. Não tem nada a ver com isso. O significado do trabalho do Keating é um significado social. Ou seja, ele está mais tranquilo. Não se trata de estudar para ser melhor arquiteto, de entregar o melhor produto para o cliente, de ter os seus próprios valores, de ter princípios, de ser independente. Isso é tudo bobagem. É tudo bobagem do Rourke. Eu não preciso mais me preocupar. O Keating, então, relaxa. A Dominique também resolve entrar de furão na reunião. E, e a Rand traz na obra que para ela era como presenciar o nascimento de um crime. É profundo isso. Como assim um crime? Era uma reunião de alguns arquitetos aí organizada pelo pelo TUI. Como isso é um crime? Como assim? A gente nesse momento não consegue entender. Então ela chega sem ser anunciada e o TUI, embora sempre bem polido, ele é pego de surpresa e demora um pouco para reagir. É a primeira vez que nós vemos o TUI dar uma travada. Primeira vez que ele fica meio, opa, ele não esperava por ela ali. Então, quando ela vai para a reunião, ela mostra para o Tui que ela entende o caráter manipulador dele de verdade. Então, mais um embate, mais um conflito. Enquanto isso, o Keating, ele sentia que a Dominique não pertencia a esse ambiente. Era como se ela estivesse criticando silenciosamente o que ele representava. E o Tui sabia que a Dominique era alguém que era uma ameaça para ele. que ela, que ela não poderia ser manipulada tão facilmente. Então, essa é mais ou menos a dinâmica desse jantar. Então, o Tui, ele tenta convidar a Dominique, já que ela estava aí, né? E ela disse que ela não queria se juntar a esse grupo. Ela- então, ela expressa esse desprezo por esse grupo, insinuando o quê? Que participar dele seria algo que ela apenas faria por ódio ou ironia. Ou seja, essa é a opinião dele, essa opinião dela, né, sobre esse novo grupo que o Tui está criando. Lembrem muito bem da criação desse grupo, porque a própria Dominique falou que ela estava presenciando, testemunhando o nascimento de um crime. Que tipo de crime criar um grupo de relacionamento entre alguns arquitetos pode criar? Que tipo de crime que está sendo criado nesse momento? A gente ainda não sabe. Então ela sai daí, né? E ela pega um táxi com o Kitty. E como ela reage com o Kitty? O Kitty tenta se aproximar dela para beijar o pulso dela ela deixa a mão para ele dar o beijo, né? Como se fosse uma coisa de respeito, né? Um reconhecimento frio dessa situação.
mas não tem nada de afeto. O Kitten já começa a sentir um tipo de desprezo que antes ele não tinha sentido nas interações com ela. Porque como a gente sabe, como é que a Dominique vê o Kitten? Como uma espécie do quê? De tudo que o mundo despreza. Um mundo de mediocridade, concessões, ausência de grandeza, né? Ela sabe que o Kitten é o melhor que esse mundo corrupto pode dar. O Kitten é o melhor que esse mundo corrupto pode dar. Imagine o pior. O melhor é o Kitten. Desse resto, tem o Rourke, que é uma outra coisa, e o resto do mundo. Aí o resto do mundo, o melhor que o resto do mundo pode dar é o Kitten. E ao mesmo tempo, olha que curioso, ela tem uma. A Dominique, ela parece mostrar um tipo de compulsão de se submeter ao Kitten. Por mais que ela despreze ele. Porque ela quer provar para ela mesma que ela tá certa. Que o idealismo não pode sobreviver nesse mundo. Porque esse mundo é cheio de Kitten. Então, se eu me submeter ao Kitten, eu vou estar mostrando que, de fato, o idealismo não é possível, né? Então, ela diz para o Kitten, com todas as palavras, que o Kitten é o símbolo de tudo que ela rejeita. E, ao mesmo tempo, ela está o quê? Confessando a frustração que ela tem com esse mundo, né? E o Kitten diz assim, quem era ele? O Kitten percebe que com essa opinião dele, com essa opinião dela, ele desconfia que ela dormiu com alguém, que ela se entregou por alguém e que ele está fora do jogo, que ele não vai conseguir ter uma relação com a Dominique, que ele perdeu o timing. E aí ela responde que quem dominou ela foi um trabalhador da pedreira. E o Kitty não acredita nisso. Ninguém acredita. Tanto que a própria Dominique falou lá na outra aula que nós vimos, que o que que as pessoas iriam pensar se ela falasse que ela tinha dormido com um trabalhador de pedreira? Ninguém ia acreditar que ela tinha sido estuprada. Você se lembra? Ninguém ia acreditar nisso. E o Kitten também não acredita. Para o Kitten, a ideia da Dominique se interessar por alguém assim é absurda. Como é que uma pessoa do nível da Dominique pode estar ligado a um operário de pedreira? Só que lá no fundo o Kitten sente que ele perdeu ela por alguma coisa que ele jamais vai entender. Ele tem esse sentimento, ele não consegue entender de fato o que isso significa, mas ele tem esse sentimento, tá? Então agora, no final do capítulo, no final da conversa, ela decide cortar laços com o Kitten. E não é só um rompimento romântico, por mais que eles não tivessem uma relação romântica, né? Mas é uma libertação existencial dela. Ela não quer mais contato com esse mundo, com esse tipo de gente. E ela diz: agora que você voltou, Peter, não quero mais te ver. Ou seja, ela não está apenas rejeitando o Keating como indivíduo, mas ela tá rejeitando tudo que ele representa. Ela diz que se reunir que se ficar com ele, com o Keating, era uma forma de autoimolação, de se punir por desejar algo que até então não existia. Até antes dela conhecer o Rourke, ela não achava que existia alguém como o Rourke. Só que ela vê que não adianta ela se punir, porque aquilo existe. Por que que ela vai se punir por uma coisa, por uma ideia que ela tinha que é incorreta? O ideal existe, é o Rourke. Eu não preciso mais me punir ficando com o Keating. E ela diz: essa é a única vez que tratei uma pessoa com gentileza. Ela reconhece que o Keating ele não é necessariamente um vilão, mas que ele encarna a mediocridade que ela odeia. E olha que curioso.
no final desse capítulo 5. 5, o que está acontecendo? Ela escolhe abandonar aquilo que não tem valor para buscar algo que, para ela, ainda parece inatingível. Antes ela não faria isso. Antes para ela não tinha valor nenhum do mundo. Então, se eu ficar com o kit, se eu não ficar com o kit, tanto faz. Quando ela fica com o kit, ela está dizendo assim: eu vou me imular, eu vou me punir por, por ainda estar fazendo parte desse mundo, no qual eu não tenho valor nenhum. Agora muda um pouco. Agora ela quer se livrar daquilo que não tem valor, mesmo que ela ainda ache que ela nunca vai poder conquistar e viver o valor que é o Rourke, porque ela acha que esse Rourke vai ser destruído. Mas pelo menos tem lá no fundo alguma esperança. Ela não acha que vai acontecer. Ela continua cínica e pessimista, um pouco menos. Mas a gente começa a ver um pingo de esperança na Dominique. Então, pessoal, esse foi o conteúdo do capítulo 5. Alguma pergunta, algum comentário? Hoje vocês estão silenciosos. Só porque essa aula não tem estupro, então ninguém quer comentar. Não, brincadeira. Eu vi aqui que o Bruno comentou. Corromper através da bondade, pior tipo de gente. Isso é verdade. Colocar aquele sentimento de culpa nas pessoas, né? O Eric comenta: agora eu posso trair minha consciência em virtude da consciência dos outros à vontade. É justamente isso que o Keating faz numa das passagens ali que nós lemos, né? Quando ele ouve o discurso do Tui. Foi um se perder fosse esporte, você seria um campeão, exatamente, quando a Dominique está falando com o Keating agora no final do capítulo. Você é o melhor medíocre no campeonato dos medíocres. Você é o melhor. Você é o campeão da mediocridade do que o mundo pode oferecer no campeonato. Você é o campeão. Você ganha a medalha de ouro. Essa é a perspectiva da Dominique. No início do Matheus, capítulo. Oi, pode falar, Bruno. eu lembrei agora de uma passagem que tem, acho que no início do livro, que a Dominique faz uma alusão assim: liberdade é não esperar nada, não depender de nada, não. Essa definição de liberdade, a Rand, ela já coloca, por exemplo, no Cântico, que liberdade é você ter liberdade do seu vizinho. Então, essa definição que a Dominique dá, ela não representa necessariamente a liberdade pro objetivismo? Não, não, de forma nenhuma. Ela não representa a visão do objetivismo de liberdade. Porque de nenhuma maneira a Rand defende que liberdade é você não ter relação com ninguém, é você não ter valores. Justamente o contrário, a Rand sempre defende que ser livre é ser livre para ter valores. Isso é uma discussão muito equivocada no meio liberal, que parece que a liberdade em si é um valor último. Na verdade, a liberdade ela é um meio para você conseguir alcançar os seus valores. Por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade para ter propriedade, manter a propriedade, a liberdade para buscar valores, que esse é o grande problema de nós que vivemos, por exemplo, da heroína. A Kira, ela quer perseguir valores, mas o sistema não deixa. Nós estávamos falando antes da aula também na questão do empreendedorismo. Muitas vezes o Estado brasileiro, que é o nosso contexto, ele realmente dificulta demais a busca de valores. E, recentemente, tem atacado, inclusive, a liberdade de ir e vir, a liberdade de opinião, a liberdade de imprensa, a liberdade política. Ou seja, a liberdade é uma coisa muito importante, mas ela é um meio, ela não é um fim. E ela não pressupõe, na perspectiva objetivista, a viver isolado. O que a Rand está dizendo é o quê? Diferentemente da Dominique, que você pode depender de alguém. Você pode, e nós de fato dependemos. Um cidadão racional depende do outro, no sentido de ter alguém igualmente racional com quem trocar, com quem adquirir coisas que ele não tem, de ter relações, né, de poder ter uma relação romântica com alguém que corresponde aos teus valores.
Então, tudo isso é liberdade para Rand, mas não é para Dominique nesse momento, quando ela fala isso que tu comentou. Essa posição dela é de alguém que não tem uma verdadeira liberdade. A liberdade para ela não serve para nada. Para quê? Se ela não quer buscar nada, tanto faz. Se ela tivesse num regime totalitário ou se você pegasse a Dominique e transferisse ela lá para a Rússia Soviética junto com a Kira, tanto faz. Ela não ia ter valores mesmo. Para que ela ia querer ser livre? Para quê? Ela não acredita que isso é possível. Ela não acredita que valores são possíveis nessa realidade dela. Ela realmente não acredita nisso. Então, para ela, tanto faz. Ela se engana achando que o que ela tem é livre, que ela está sendo livre. Não, ela não está sendo livre. Ela é a pior, ela está vivendo na pior escravidão de todas, que é esse pessimismo, essa visão malevolente do universo. Ou seja, ela está dizendo: olha, eu não acho que existe grandeza no mundo. Eu posso até querer esse ideal, eu posso gostar de uma estátua, mas esse mundo ele é tão corrompido e que eu não posso viver nele, que não vai sobrar nada. Não vai sobrar work, não vai sobrar profissão, eu não vou ter um trabalho que eu gosto, eu não vou eu não tenho como viver nesse mundo. Esse mundo ele está condenado, ela mesma fala isso, né? Então a gente tem muito que cuidar. Esse é um erro que é muito comum de, por exemplo, colocar essa citação e colocar o nome da Ayn Rand como definição de liberdade da Rand. Não é. Não é, nunca foi e nunca será a definição da Rand de liberdade. Muito importante essa colocação que tu trouxe, Bruno, justamente porque me permite deixar essa questão bem clara. Obrigado pela colocação. De nada. Até porque a Dominique, nesses termos que ela coloca que esse mundo não merece nada, isso e aquilo, seria uma, uma religiosa ferrenha, né? Agora acho que tá na moda aqueles pastores mais pop, né? Que é tipo, ah, nós não merecemos nada. Tudo que o que Deus dá as migalhas que Deus nos dá são suficientes, porque nessa terra nada vale a pena, né? Exato, exatamente. Então, hoje ela, filosoficamente, ela seria, então vai conseguir trabalhar isso no sentido mais filosófico do termo, né? Esses termos como cínico, cético, mas a gente pode usar a palavra pessimista, né? No sentido de que esse mundo para ela não traz muitas possibilidades, né? Dela viver ou dela conquistar valores. É assim que ela vê o mundo, neste momento, né? Não. Então, no capítulo 6 nós conhecemos de fato o personagem Roger Enright, que era aquele que o Rourke tinha conhecido através da reportagem no jornal. Então ele avisa o Rourke, ele quer conhecer ele, para ele poder fazer a residência Enright, né, que vai se chamar assim depois. E no início do capítulo, então, nós conhecemos um pouco quem é esse cara, né? Então, nós conhecemos que ele é, de fato, um self-made man, que a Rand fala, né? O homem que fez a si mesmo. Então, ele começou como mineiro de carvão, depois enriqueceu, sem ajuda de governo ou troca de favores. Então ele não nunca se tornou, nunca se vitimizou, nunca buscou admiração pública e sempre seguiu o caminho dele. Tanto que ele fala: nunca ninguém me ajudou e por isso ninguém jamais me atrapalhou. Ele tem uma visão parecida com a Dominique em alguns aspectos, né? Então ele não gostava de sindicato, de igreja, de mercado de ação, figuras de autoridade, né? Não gostava de nada disso. Então a liberdade para ele era o quê? É a conquista daqueles que vivem segundo os seus próprios princípios e não pela aceitação das normas impostas. Veja como isso é diferente, né, da liberdade que a Dominique defendeu, especialmente a primeira parte da obra. Então por que o Roger Wright contrata o Rourke? Por quê? Porque ele entende que eles têm uma afinidade de espírito. Ambos respeitam a integridade e desprezam as convenções. Só que
Ele fala pro Rourke: não me explique ideais abstratos, nunca tive ideal nenhum. Então ele escolhe o Rourke pelos motivos certos, mas ele ainda não é eticamente tão sólido como o Rourke. Ele tem algumas coisas com as quais ele tem uma afinidade de espírito com o Rourke, mas ele fala: nunca tive ideal nenhum. Ou seja, ele é o tipo de gente do Rourke, mas é meio tosco ainda filosoficamente. Ele é meio tosco filosoficamente, pelo que ele fala. Porque quando ele fala, não me explique ideais abstratos, ele mesmo, próprio Roger Wright, viveu por ideais, por princípios. Ele tem princípios. Só que ele é como muitas pessoas na realidade, que são pessoas que elas vivem muito pelo concreto. Então ele dá sinais de que ele não gostava dessa manipulação, que ele era um representante do individualismo objetivista, a gente poderia dizer, como personagem, que ele tem princípios, mas ele foge um pouco quando o assunto se torna muito abstrato, ideais abstratos, ideal, como o Rourke sempre deixa claro, né, que ele tem esse ideal artístico, estético, ele já não gosta muito disso, né? Ele é um homem mais prático, vamos dizer assim. Então, depois, ao longo do capítulo, nós conhecemos um pouco como o Rourke organiza o escritório dele, né? Então, a Rand comenta sobre como ele trabalhava, como ele contratou a equipe dele. Então, ele contratava, diferentemente de como ele tinha sido contratado, né? Ele contratava com base na observação dos desenhos apresentados. Ele não queria carta de recomendação, nem investigava o histórico dos escolhidos. Então ele valorizava muito a criatividade e o potencial no trabalho apresentado, e não no que os outros falavam, credenciais, opiniões alheias, indicação. Ele valorizava montou a equipe de acordo com o que ele via, com o julgamento dele sobre o trabalho que estava na frente dele, que não era assim, né, que ele tinha sido avaliado e que os outros arquitetos e escritórios avaliavam possíveis funcionários, possíveis contratações. Tanto que os funcionários, eles entendiam o escritório era como uma fornalha que consumia corpos, e o fogo central que consumia os corpos deles era o Rourke. Então, o Rourke como essa figura, essa metáfora de chama, né? Então ele tinha uma intensidade que impressionava os desenhistas. Era como se fosse uma figura sobre-humana, o herói, né? O herói da Rand, que tem essa paixão inabalável pelo trabalho. Então ele motiva, o que motiva os funcionários, além do esforço criativo, é essa chama. A Rand, ela traz muito essa figura do fogo, né? Do Prometeu, do cara que traz o fogo para o mundo. Isso na Revolta de Atlas, em Cântico também. E aqui volta também essa ideia da chama, dessa fornalha que consome os corpos. Então a Rand, ela faz uso muito dessa figura. O, o, o Austin Eller, o amigo dele, né, quando ele chegava lá no escritório, ele dizia que era quase insuportável essa questão do Rourke, porque era tanta tensão, ele era tão intenso que isso meio que contagiava todo mundo. Então, quando ele entrava lá no local, era aquela pressão no escritório, aquela loucura, produtividade. E isso o Austin Eller achava estranho, né? Achava um pouco perturbador. Não de uma forma negativa, mas ele achava estranho isso, né? Que acontecia dentro do escritório ali. Então, finalmente, o que que acontece? O Austin Eller convida o Rourke para ir num jantar lá na casa da Kiki Holcomb, que nós já vimos, né? E inicialmente o Rourke diz que ele não tem nada para fazer lá, porque ele sabe que o tipo de gente dele não vai estar numa janta daquela. Mas aí ele descobre que a Dominique vai. Aí eles estão, eu vou ir mesmo. Porque ele quer continuar aquele jogo
do romance com ela, né? E então, como é que como ele se sente nesse momento, né? É um misto de admiração e angústia. Tanto que ela fala para ele: você só fica inteiramente à vontade quando está a 1 centímetro de explodir em 1000 pedaços. Então, novamente, se destaca essa intensidade dele, que é algo que incomoda. Vocês lembram que incomoda o Keating, incomoda o Austin Eller, agora há pouco incomoda a Dominique também. E olha que a Dominique é muito intensa também, né? Tanto que a Dominique ela disse que ela vê uma fusão de sacrifício e prazer nele. Santíssimo Sacramento, tortura chinesa e êxtase sexual. Olha o tipo de reação que ele gera na Dominique. Santíssimo Sacramento, tortura chinesa e êxtase sexual. Olha que mistura, né? Bem explosivo. E aí ela continua com o dilema existencial dela. Amar o Rock seria aceitar a possibilidade de que a integridade pode sobreviver. E isso se confronta com o niilismo dela. Então ela continua oscilando entre atração e sabotagem. Atração e sabotagem. Essa é a relação que ela tem com o Rourke. Depois nós conhecemos o Joel Sutton, que é, que é um empresário muito rico e bem-sucedido, mas intelectualmente superficial. Quem indica esse cliente pro Rourke é o Austin Eller. Então, um dos motivos do jantar também era para ele fechar um negócio com esse Joel Sutton, né? E, e quem que é esse cara? Como é que ele é? Ele evita criticar as pessoas, ele é retratado como uma pessoa que ama todo mundo, que busca ser um grande nivelador de todas as pessoas, ele é simpático, não é nada profundo. Então a Rand ela traz o Sutton como o ideal do conformismo. Então, aquele tipo de pessoa que prospera justamente por não falar demais, por não pensar demais e por se adaptar muito bem ao mundo ao seu redor. Então, esse é um exemplo de conformismo que a Rand traz. Então, como é a atmosfera dessa festa, né? Da Kiki? A Kiki, da mesma forma que se o Tui é, é um colecionador, e depois nós vamos ver ele sendo um grande colecionador de almas, aqui que ela é uma colecionadora de artistas e de arquitetos. Ela é uma colecionadora de arquitetos. E um desses troféus dela agora é justamente o Rourke. Então, quando o Austin Eller fala para ela que ali está o arquiteto que construiu a residência em Wright, esse é mais uma estátua, um troféu que ela coloca na estante dela. Essa festa, então, como nós já vimos, ela representa o quê? O mundo de segunda mão, onde o valor das pessoas é definido pelo olhar dos outros e não por suas próprias ações ou essência. E é tudo que o Rourke não é. Tudo que o Rourke não quer ah, demonstrar e não quer representar, né, nesse mundo. Então, no meio das conversas da janta, nós vemos o Tui falando da inteligência, que ela é uma perigosa confissão de fraqueza, que é a mesma estratégia que ele vem fazendo com o Kit há um bom tempo. Outro aspecto é nós vemos o Kit em como ele reage às pessoas falando bem dele, né, nos últimos tempos.
Então ele continua com os dilemas dele, com o Rourke, porque ao mesmo tempo ele admira o Rourke, e ao mesmo tempo ele odeia. Ele odeia o fato que o Rourke é autêntico e ele não é. Então ele disfarça um pouco com sarcasmo, condescendência, enquanto ele vai falando com outras pessoas no jantar. Então eu trago essa dinâmica do jantar também de uma forma mais pontual para manter o ritmo dos próprios acontecimentos no jantar. Então também trago para vocês mais ou menos as dinâmicas que estão acontecendo no jantar, dentro de um escopo mais limitado, né? A Dominique encontra o Rourke na, no jantar e ela tenta se mostrar indiferente a ele, ele acaba também agindo de uma forma mais diplomática, então nesse momento não existem grandes trocas, né? É, entre os dois, né? Por mais que isso esteja consumindo ela, não existem grandes trocas ao longo da consideração. E aí, uma coisa que a Ryan traz no texto, a comparação o que que a Kiki acha do Rourke e o que que a Dominique acha do Rourke. A Kiki acha que o Rourke é um pouco rude e que não é muito apropriado para aquele ambiente sofisticado da elite. Já a Dominique ele vê ele como alguém que tem uma beleza e uma força que os outros não conseguem ver. Então, a Kiki, como a gente sabe, ela não é uma pessoa profunda, logo ela não consegue ver profundidade na relação com o Rourke, ela não consegue identificar isso. Da mesma forma que o Keating, pelos seus motivos, também não consegue identificar a grandeza, né? Nós conhecemos um pouco da interação do Rourke com o Sutton na festa. Então o Sutton, eles trocam muitas. O Sutton especialmente disse que ele tinha sido muito esperto por obter a confiança do Sr. Enright, porque o Sutton, ele acaba por ele admirar o Roger Enright, ele quer ter também o mesmo engenheiro. Então parece que de fato o Sutton vai contratar o Rourke, tanto que ele muda de assunto, ele vai falar de badminton. Então ele pede se o Rourke estava jogando, se o Rourke jogava badminton. Aí o Rourke diz que ele não tinha tempo para isso, né? E o Sutton ele não entende de fato esse comprometimento do Rourke com o trabalho, da mesma forma que o Heller e outros, né? Ele acha que o Rourke lá não é tão sociável, isso incomoda ele, porque ele não consegue nivelar o Rourke da mesma forma que os outros, né? Aí o Rourke ele tenta voltar para o assunto, direcionar o assunto, redirecionar a conversa para o que diz respeito ao projeto. E aí o Sutton diz, olha, aqui não é lugar para falar disso, nós estamos numa festa, né? Não vamos falar de trabalho aqui. E aí se vê um contraste muito grande entre os dois, porque o Rourke ele quer criar e o Sutton ele não quer essa seriedade, isso incomoda ele. O mais importante é a interação social, não é a construção. Então a gente vê ao longo dessa conversa que o Rourke ele aceita uma meio a contragosto fazer esse trabalho, né? O Sutton justamente diz que ele reconhece o talento do Rourke, mas que ele espera que ele se ajuste às preferências dele. Ele fala, não se pode ter tudo. Então ele vai tolerar o Rourke em troca de algumas concessões, né, dele fazer algumas concessões. Então fica nesse debate, nessa conversa, e a visão que nós temos é que a obra aqui do Joel Sutton está fechada. Isso que deixa transparecer o capítulo. Mas será que está fechada mesmo? Será que a obra está fechada mesmo? Não sei, vamos ver nos próximos capítulos, né?
Depois nós notamos que o Tui fica observando o Rock. É a primeira vez que o Tui vê o Rock pessoalmente. E a gente vê que o Tui consegue entender muito bem a... Ele consegue captar muito bem o que o Rock representa. Que ele é a personificação de algo maior, que ele não vai poder ser ignorado. Olha só o que ele fala do Rock. Essa força que ele tem é descrita com um fascínio quase mórbido, comparável ao desejo compulsivo de olhar para o chão de uma rua a partir de uma altura vertiginosa, mesmo sabendo quão aterrorizante é essa visão. É esse tipo de sentimento que o Rock desperta no Tui. Olhar para o chão de uma rua a partir de uma altura vertiginosa, mesmo sabendo quão aterrorizante é essa visão. Ou seja, o Tui ele fica praticamente obcecado com a força que o Rock transmite. E o Tui, de certa forma, ele admira, né, de forma involuntária, é claro, essa clareza e determinação que ele vê no arquiteto, porque nesse sentido, o Tui também é muito determinado e tem uma clareza muito grande, como nós vamos ver sobre o que ele quer. Então, nesse sentido, ele é muito parecido com o Rock, né? Tanto que quando o Tui pergunta para o Snite, o antigo chefe do Rock, a ele reconhece, o Tui reconhece de forma imediata quando ele ouve que se trata do arquiteto da residência Wright, porque lá no jornal não estava descrito que a residência Wright tinha sido feita pelo Rourke. E aí o Tui responde, tinha que ser. Então, embora ele não conhecesse o Rourke pessoalmente, ele já identificava como alguém fora do comum, que poderia construir um prédio tão singular, uma residência tão singular. Então, para concluir, o Tui não tem consciência total do que sente por Rourke, mas ele sabe que não pode ignorá-lo, que ele é o oposto de tudo que ele promove, que é dependência, coletividade e controle. Então, essa é a primeira dinâmica entre os dois personagens. Eu recomendo depois vocês olharem o conteúdo da aula para reforçar isso muito bem e para ter isso muito claro. A última parte do capítulo 6, então, ele traz um pouco sobre a dança filosófica, né, entre a Dominique e o Tui. O Tui testa a Dominique, provoca ela, e ele percebe que ela está olhando para ele, né, olhando para o Rourke. Ele diz que a Dominique e o Rourke têm um tipo de visão rara de perceber o que os outros não percebem. Isso tudo ele cuidando, porque ele percebe que ela estava olhando para ele e que ele estava olhando para ela. E o Tui diz que a Dominique, traiu a si mesma ao reconhecer algo grandioso em Rourke, algo que só ela viu como óbvio. E por que ela traiu a si mesma? Porque ela aceitou a existência de um valor nesse mundo que pode ser corrompido, que ela acha que vai ser corrompido. E que essa era uma grande confissão de quem era a Dominique. E ele pisa em cima da Dominique nesse sentido, né? Porque ele sabe que isso faz ela sofrer. E ao tentar se proteger a Dominique, ela diz que se o Tui realmente enxerga a beleza que ela vê, então ele não pode ser o que é. Mas aí o que que ele responde? Eu devo ser o que sou, precisamente por causa do que percebo. E por que que essa frase é devastadora? Porque o Tui reconhece a grandeza de Rourke e a da Dominique, mas não quer celebrar. Ele quer destruir a grandeza. Sua consciência não impede de fazer o mal. Pelo contrário, o torna mais eficiente, porque ele sabe com quem ele está lidando.
E por isso que ele é perigoso, porque ele é um niilista lúcido, manipulador e sem moral nenhuma. Ele sabe que ele tocou num ponto fraco da Dominique. Ele tocou na única coisa que é sagrada para ela. E ele vai tentar, a partir da descoberta desse segredo, ele vai tentar se aproveitar dela no futuro. E eu vou disponibilizar para vocês terem um pouco de. Essa última pergunta, eu vou disponibilizar aqui no chat para vocês. Peço que vocês, antes de saírem da aula, leiam ela, porque essa pergunta e resposta é muito bacana. Então vamos fazer um exercício diferente e eu vou comentar aqui enquanto isso que o Eric comentou aqui no, no chat. Então aqui, infelizmente, o Zoom resolveu ficar um pouco revoltado comigo sobre o número de caracteres do chat. Então, acessem o WhatsApp ali no grupo da Universidade Objetivista e eu vou colocar esse texto para vocês e depois ele já vai ser deletado. Então, deem uma lida ali enquanto eu vou comentar sobre o que o Eric comentou aqui no chat. Então, esse capítulo do Kitten se submetendo ao grupo é um claro sinal de que ele abandonou a racionalidade dele. Entretanto, quando as pessoas abandonam a racionalidade, algo deverá guiá-las. No caso de Kitten, algum grupo, ou do TUI, para fornecer algum conhecimento não específico. Exatamente. O TUI, digo, o Kitten, ele, ao entrar para esse grupo, de certa forma, ele está, sim, abandonando a racionalidade dele. Nós vemos que esse processo ele vai crescendo, né? Ele vai se dissolvendo cada vez mais nesse processo. Então, isso de fato acontece. Outra coisa, no meio liberal, a liberdade não é analisada em relação ao direito à vida, somente ela separada, como valor último, que é o caso da Dominique, exatamente. Como eu comentei, infelizmente, no meio liberal, é muito comum ver a liberdade como um valor último. E, na verdade, a liberdade é um meio para você buscar valores, né? Então, muitas vezes acaba sendo o Dominique da primeira parte, né? Os libertários e os liberais como um todo. O Bruno comenta, né? Ele nunca cairia em um esquema de pirâmide. Provavelmente não. Então, eu coloquei para vocês ali essa pergunta final, que resume bem o capítulo 6, até para vocês darem uma lida ali no grupo da Universidade Objetivista. E depois eu peço que vocês tragam um pouco dessa reflexão ou dúvidas sobre essa pergunta no privado, podem me mandar no privado também para a gente alimentar essa conversa para as próximas semanas também. Então, basicamente era isso que eu tinha de conteúdo para hoje e fico aberto a tirar qualquer dúvida aí nos últimos minutinhos da aula.